Boa noite, Primoque! Bom, irmãos, como alguns já sabem, eu fiquei no campo de Ninheira, que é uma cidade muito perto da Bahia. Foi um campo muito abençoado, onde a igreja nos recebeu super bem, os irmãos foram super acolhedores. E um dos testemunhos que eu queria dar é de uma senhora chamada Dona Teva, que foi uma senhora que por acaso a gente encontrou ela na rua, não era pra gente ter encontrado ela. E ela foi uma senhora super educada, super acolhedora com a gente também, uma senhora super aberta ao evangelho. Um evangelho que ela já conhecia por ser frequente da Igreja da Assembleia de Deus. Mas ela, na conversa que a gente teve com ela, ela falou com a gente que infelizmente nem todos os filhos dela são crentes. E os filhos dela, os homens, são alcoólatras, têm vícios em bebidas alcoólatras. E ela contando pra gente que ela sofre muito com isso e a gente conversando com ela, falando sobre o evangelho, e a gente quis passar uma mensagem de consolo a ela e tal. E foi uma visita, a gente encontrou ela na rua e depois fez uma visita a ela e foi uma visita super abençoada, onde eu pude falar sobre a parábola da semente de mostarda, onde eu expliquei pra ela e ela entendeu tudo que a gente disse a ela e ela ficou muito emocionada com a nossa visita e foi assim uma experiência assim muito edificante, onde a gente aprendeu muito sobre como os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar e que ele faz acontecer as coisas e a gente nem sabe, né? A gente nem imagina, a gente não pode nem compreender os planos de Deus. E é isso, esse é o testemunho que eu quero dar e agora eu passo pro meu irmão. Uma coisa legal que Lisa não falou dessa de Dona Teva é que ela tinha passado endereço, só que eles, tipo assim, perderam o endereço e eles foram para lá por acaso, porque o líder mandou eles ir para uma rua, quando eles chegaram lá, acharam a casa de Dona Teva sem querer, sabe? Então isso aí é uma coisa bem engraçada também desse testemunho dela. Verdade. Mas sobre Padre Carvalho. Padre Carvalho, eu tenho um testemunho pessoal e um de evangelismo. O meu testemunho pessoal é que minha oração antes do campo foi porque eu estava muito ansioso com a questão do seminário, sabe? Muita gente se inscreveu, 130 pessoas, e só tinha 40 vagas, né, para a bolsa lá no Seminário Teológico Batista Mineiro, que é o que eu tinha me inscrito, que a igreja aprovou desde janeiro. E aí eu estava muito ansioso com isso, porque não tinha saído o resultado ainda e tudo, eu estava até com medo de ter que fazer a entrevista lá no campo, mas deu tudo certo, consegui fazer antes. E aí eu orei para Deus confirmar esse ministério, me dar a oportunidade também de trabalhar isso, de ter mais certeza, né, com relação ao que Ele queria para minha vida. E isso foi muito legal, porque lá no campo eu tive muita experiência, né, como líder, né, de poder pastorear os meninos, ser realmente um líder espiritual, a parte de logística também, de organização, né, administrativa do campo, foi muito bom. E lá no meio do campo, né, também as oportunidades de pregar e tudo. E aí na quarta-feira, no meio do projeto, eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado no seminário. E aí a gente comemorou lá junto, foi muito legal. Então foi uma resposta de oração minha antes do projeto, que Deus confirmou lá no projeto. E também graças à oração dos irmãos também, que ajudaram, a gente queria agradecer por isso também. E o meu testemunho de evangelismo, que acho que foi o evangelismo mais tenso e assim, mais perigoso, provavelmente, que eu já fiz na vida. A gente estava indo para evangelizar na rua, tinha um menino da cidade com a gente, esse menino tem 11 anos, e ele sempre alegre e tal, saltitante lá, feliz com a gente. E aí, uma hora a gente chegou numa esquina, né, e ele tava muito nervoso, tava com muito medo, a gente tava entendendo direito porque ele tava com medo. Mas a gente continuou, batemos em várias casas, conversamos e tal, e aí chegou um momento que a gente voltou para essa esquina, porque a gente ia começar o outro lado da rua. E aí ele voltou a ficar tenso, fechou sem expressão, e a gente percebeu que ele estava nervoso, porque ali na esquina tinha um ponto de distribuição de droga, uma boca de fumo lá de Padre Carvalho. E tinha um senhor sentado assim lá na porta. Aí a gente ficou na dúvida, né, de vamos lá ou não vamos. E aí eu nessa hora falei com o pessoal do PG para seguir. Falei, gente, continua a rua. E eu fui lá com outro menino mais velho, né, eu e Davi. Normalmente a gente não faz isso de só duas pessoas, mas nesse caso a gente quis ir só nós dois, porque a gente era os homens e os mais velhos lá, né. Então a gente mandou seguir o PG e eu e Davi fomos lá nessa boca de fumo. E a gente viu lá o cara, ele tava na porta. E ele tava com um facão assim, e, tipo assim, literalmente cortando a seda e bolando mesmo, assim, enrolando e preparando a droga para vender, sabe? E a gente ficou muito tenso e eu percebi nessa hora que a gente tinha que falar, de qualquer jeito. O evangelho precisa ser para todo mundo, a gente precisa falar a todos, né? Então, nesse momento eu percebi que uma coisa que poderia impactar muito ele era a gente ficar muito perto dele, sentar do lado dele, mesmo com todo o medo que a gente tava, eu sentei do lado dele, assim, ombro com ombro, igual eu tô aqui com Lisa. E a gente falou do evangelho. Me dava muito medo, porque como é que você vira pra um cara que tá com um facão e fala assim, ô, você é pecador, você precisa de Jesus. O medo dele pegar o facão e ir em mim assim.
Mas deu tudo certo, apesar dele estar com, sabe, uns problemas cognitivos muito fortes, não conseguia entender muito bem. Ele compreendeu a mensagem, ele ouviu tudo. E eu acho que Deus trabalhou muito mais comigo nesse evangelismo, porque em certos momentos, enquanto eu estava falando com ele, eu estava questionando, tipo assim, nossa, será que Deus consegue salvar um cara desse? E sabe, o poder de Deus é grandioso. E aí Deus estava ministrando no meu coração. E quando eu falava, Lucas, eu salvei você, por que eu não salvaria ele também? Então, por isso a gente continuou com o evangelismo. A gente fez a ficha dele e tudo. Não marcamos visita depois, nada do tipo, mas eu tenho certeza que a semente foi plantada e eu tenho certeza que ninguém nunca chegou perto dele dessa forma para poder falar do evangelho. Então, acho que foi uma experiência muito positiva nesse sentido. É isso, nosso testemunho. Aproveitem o restante dos testemunhos aí na igreja. Falou, Tchau. gente. Tchau.